vocês, inicialmente, é que eu não estou na minha zona de conforto. E é saindo da zona de conforto que a gente faz alguma coisa, né? Eu estou falando aqui para professores meus. E eu me sinto um filhote, perto de tantas feras que vocês estão vendo aí. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que entender que, como filhote, a gente está em desenvolvimento. Então, não que a gente seja mais ou menos, a gente está apenas em desenvolvimento. E é nisso que a gente tem que focar, né? E a minha palestra tem o título Alinhando Espiritualidade, Competência e Realização. Há 9 meses atrás, quando eu comecei a idealizar o primeiro encontro, essa palestra estava pronta. E ao decorrer do percurso, com todos os desafios, com todas as forças contrárias, com tudo que foi acontecendo durante o processo, essa palestra foi sendo refeita. Porque chegou um momento que era justamente aquilo que eu já comentei aqui com vocês, de quase ter desistido, e eu tinha essa palestra já pronta, já falando sobre ela, e eu pensei, se eu não realizo esse evento, eu jamais vou poder falar sobre alinhando espiritualidade, competência e realização, porque não foi, né? Daí começou também a minha fortaleza de buscar realizar, porque se eu vou falar sobre alinhar espiritualidade, competência e realização e eu não consigo fazer isso, como é que eu posso falar sobre isso? Então, a primeira coisa que eu quero falar sobre, a gente vai fazer um alinhamento mesmo das ideias. Então a gente começa falando sobre espiritualidade. E quando a gente começa falando sobre espiritualidade, a primeira coisa que me vem à cabeça é a gente dissociar espiritualidade de religião. Que as pessoas às vezes misturam ainda, apesar de já ter evoluído muito esse pensamento. Mas é a questão mesmo de entender o que é espiritualidade e o que é religião. Eu fiz um artigo no meu site que acabou sendo muito compartilhado pelas pessoas, onde eu falava sobre espiritualidade versus religião, e eu citei a frase de que a gente está precisando atualmente muito mais de pessoas espiritualizadas do que religiosas. E quando eu falo isso, eu não estou falando mal da religião, mas estou sendo contra a religião. Isso também eu quero deixar bem claro. Eu acredito na religião como um caminho, desde que ela seja um caminho para o desenvolvimento da sua espiritualidade, e não que ela seja simplesmente o caminho. É um processo. Você não pode pegar e ficar na religião com todos os rituais, todos os dogmas, e se você pega a religião simplesmente como detentora da verdade, aí perdeu. Agora, se você tem a religião como um caminho de acesso para o desenvolvimento da sua espiritualidade, aí sim. Porque eu costumo dizer que o destino de todos nós é um só. É a evolução sempre. E esse destino, seja o nome que você quiser dar, que seja Deus, que seja o universo, que seja a força maior, que seja a fonte divina, é o mesmo destino. E as religiões são, na verdade, os caminhos pelos quais as pessoas preferem chegar até ali. Então é como se você saísse para uma viagem e resolvesse, o destino é aquele, mas às vezes você quer ir caminhando, às vezes você quer ir pela estrada de asfalto, às vezes você quer ir pela estrada de terra, às vezes você quer ir passeando e passar à beira-mar, às vezes você quer ir pela floresta, né? Então
Então são caminhos, mas o destino é o mesmo para todos nós. As ferramentas é que vão ser diferentes. É aí a diferença. Então a gente vai falar aqui sobre espiritualidade no sentido realmente da nossa própria conexão com esse destino, independente da ferramenta de que cada um use para chegar até aí. Mas é o desenvolvimento real da sua espiritualidade. É aí em que momento você se conecta com essa força maior que te move, que te faz fazer as coisas mesmo, realizar. É dessa espiritualidade que a gente vai falar. Eu gosto muito dessa frase do Deepak Chopra, que é: religião é a crença na experiência de alguém, e espiritualidade é ter a sua própria experiência. Então é justamente isso, porque quando a gente vai para a religião, alguém está conduzindo, ele está colocando as regras, e você vai, né? Então alguém já teve alguma experiência, formatou daquela forma ali, e você vai seguindo. E a espiritualidade faz com que você mesmo experiencie, você faça o seu processo. Isso pode ser muito pessoal e não ter nome de religião nenhuma. É a sua própria experiência. E aí mora a espiritualidade. Pra frente. Estou apanhando isso aqui igual o Márcio. Acho que eu vou apanhar um pouquinho mais. Aí. Tá indo. Tá voltando. Vamos tentar de novo. Ok. Então, onde se dá a nossa conexão com a espiritualidade? Essa é a primeira pergunta. Aonde acontece essa conexão? Se a gente for falar sobre chakras, se a gente pensar, a maior parte das pessoas pensa nos chakras, nossos centros de energia vital, e como a gente recebe a luz e essa energia do alto, aí normalmente as pessoas associam muito com o coronário. E aí eu vou contrariar um pouquinho isso quando eu digo que ela não está exatamente. O coronário pode receber a inspiração, mas a conexão mesmo. Vocês sabem aonde, em qual chakra é responsável pela conexão com a espiritualidade? Vocês sabem? Cardíaco. E por que o chakra cardíaco? O chakra cardíaco é o centro. Ele é justamente o nosso centro. É aqui que tudo acontece. Nós temos exatamente dos chakras principais, do chakra cardíaco, 3 chakras acima e 3 chakras abaixo. Ele é justamente o centro. E aonde está a nossa chama trina? Nossa chama trina, justamente a nossa essência, a nossa ligação maior com a espiritualidade. Está justamente no cardíaco. Então, quando a gente pensa que a gente vai entrar em processo de meditação, a gente pensa que a gente vai se voltar para cá, a gente não vai se voltar para cá, a gente vai se voltar para cá. É aqui que a gente vai buscar quando a gente entra em meditação. Quando a gente fala, busca o seu eu interior, o seu eu superior, aonde ele está? Ele não está aqui, ele está aqui. E esse caminho é que a gente busca quando a gente vai falar sobre espiritualidade. Então a gente vai para o centro, é o centro cardíaco. É aqui. É aqui que move. E aí quando você pensa no chakra cardíaco, o que ele representa? O chakra cardíaco vai te alinhar justamente com a essência, porque é lá que está a sua essência, ou seja, o seu processo todo interior está aqui no chakra cardíaco. A essência automaticamente é o que? O seu propósito. Seu propósito, a sua missão. Então, é justamente o que você veio fazer aqui. Quem vai te responder isso, a resposta está lá no chakra cardíaco. É quando você entra mesmo, é que você vai entender qual é a sua essência, o que te trouxe aqui, qual é o propósito, qual é a sua missão. Porque cada um de nós traz alguma missão. Ninguém está aqui por acaso. A gente sempre fala que ninguém vem aqui a passeio. Então, todos nós temos alguma missão para cumprir aqui. E alinhar a espiritualidade é justamente buscar essa missão. É através da sua conexão interior você conseguir entender o que você
você veio fazer aqui? Porque esse projeto você já trouxe. Isso já veio. Só que, às vezes, a gente não tem muita clareza disso. Às vezes a gente se perde nesse decorrer, mas a missão está ali. Missão, o que ela é? A missão é o que a personalidade tem que fazer para satisfazer a alma. Esse é o objetivo da missão. Então, como ela é o que a personalidade tem que fazer para satisfazer a alma, aí você já entendeu que tem um propósito maior. A gente está aqui para satisfazer a alma. Então a gente já vem com um propósito, a gente já tem alguma coisa. E a gente traz na personalidade todas as características para realizar essa missão. Você traz todas as características dentro da sua personalidade que são necessárias para que você realize a sua missão. Mas o que acontece? A gente traz, mas aí a gente começa na criança, no desenvolvimento, a gente começa a receber informações contrárias, absorver crenças, né? Leva um não aqui, leva outro ali, e vai modificando, e vem alguém e fala que é assim, vem alguém e fala que é assado, e a gente vai se perdendo, e aí algumas pessoas conseguem ainda ter a clareza do que é essa missão, outras se perdem completamente de tantas interferências, de tantos processos que ela foi absorvendo. E pega uma ideia aqui, pega uma ideia ali, pega alguma coisa ali, e isso vai distorcendo tanto a personalidade, a pessoa vai se afastando tanto do que ela realmente é, que a missão acabou. Afinal de contas, o que eu vim fazer aqui? Porque você já não sabe mais. Você absorveu tanta coisa, tantas forças contrárias, tanta coisa diferente aconteceu aí, que você acabou se perdendo. E aí vem justamente essa questão: o que é que eu vim fazer aqui? E o que acontece? Quando você tem o distanciamento da sua missão, aparece justamente o quê? Insatisfação, a frustração e a sensação de vazio. É aquele vazio inexplicável, que a gente às vezes fica querendo suprir com coisas materiais ou com comida, são aquelas pessoas que ficam sempre com aquela sensação que está faltando. Sabe quando está aquela sensação? Não sei, está faltando alguma coisa. Aí tem gente que vai e começa a comprar loucamente, começa a jogar tudo para parte material, outras vão realmente para alimentação, outras vão depositar em relacionamentos que vão tentando preencher um vazio que não está ali, não é aí que vai suprir. Não vai ser nem com coisas materiais, não vai ser nem com relacionamentos, que você tende a ficar inclusive trocando, extremamente insatisfeito nos relacionamentos, porque não vai te suprir também, porque o vazio continua. Aquele vazio vai continuar, e ele não vai ser preenchido por nada disso, nem por alimentação, nem por relacionamento, nem por ninguém, por nada, porque esse vazio é apenas o seu distanciamento da sua missão. Você não está cumprindo o propósito que você veio fazer aqui. E aí, cria esse buraco. E a maior parte das pessoas se perde justamente aí. A maior parte dos casos de depressão, quando a gente vai ver, são pessoas que se afastaram justamente da missão. E se perderam tanto disso que já não sabem mais. Se perderam o quê? Elas perdem o ânimo, perdem a vitalidade, perdem a vontade de fazer, porque nada importa mais. Como saber se é essa a minha missão? Aí eis a questão. Às vezes a gente chega num momento e fala assim: peraí, afinal de contas eu estou cumprindo a minha missão? Ou eu estou completamente fora do que eu vim para fazer? Como que a gente responde essa pergunta? Porque tem gente que tem muita certeza já, que fala: olha, eu vim para fazer isso, é isso mesmo. Tem gente que está nessa pergunta do que eu vim fazer aqui, e tem gente que já está numa história que vem caminhando e que está, às vezes, nessa altura do campeonato, tá se perguntando: afinal de contas, era isso mesmo que eu vim fazer aqui, ou eu estou totalmente enganado? O que pode te ajudar a responder essa pergunta? Eu não vou dizer aqui que você faz aquilo ali, se você não tiver nenhuma remuneração, você viver daquilo ali e não tiver nenhum retorno financeiro disso. Poderia a gente falar isso, né? Mas se eu perguntar isso, a maior parte das pessoas vai virar e falar assim: você faria o que você faria se você não precisasse, não recebesse por isso? A maior parte das pessoas vai falar assim: não, eu não faria,
Por quê? Porque a gente precisa, é o nosso ganha-pão, né? A gente precisa ter alguma coisa que nos vista, que nos dê alimentação, que nos dê uma vida digna e básica, como todos precisam. Mas a pergunta é justamente diferente. Imagine você, se você já tivesse com as suas condições básicas supridas. Você já tem as suas condições, de alguma outra fonte, de alguma outra forma. Você já tem seus alimentos, você já tem a sua casa, você já tem suas condições básicas. Não vamos falar aí de super não, gente. Vamos falar do que é necessário para uma vida digna. Se você já tem isso, e aí pensa agora na sua profissão, no que você faz. Se você já tivesse isso, você continuaria fazendo isso que você faz hoje? Você continuaria tendo o trabalho que você tem hoje, mesmo não precisando financeiramente dele? Ou você falar assim, não, nem se eu não precisasse, eu não estava trabalhando não, eu estava fazendo outra coisa. Aí você pergunta, que outra coisa? Provavelmente nessa outra coisa está a sua missão, desde que não seja deitar e dormir, porque ninguém está aqui a passeio, né? Porque esse é um grande desafio quando a gente pensa nas pessoas que ficam. Um grande sinal das pessoas que estão afastadas muito da missão é justamente quando elas pensam o tempo todo, quando é que vai chegar o final de semana, quando é que vai chegar a hora do almoço, quando é que vai chegar a hora do lanche, quando é que vai chegar a hora do café, quando é que vai chegar, e pior, quando é que vai chegar a aposentadoria. Ela fica contando o tempo, quer dizer, o que ela está fazendo? Com certeza, se a pessoa fica o tempo inteiro no que ela trabalha, só pensando na hora que ela tem que parar, na hora que ela vai almoçar, na hora que ela vai lanchar, na hora que ela vai aposentar ou fica comemorando todo final de semana, alguma coisa está errada aí. Provavelmente você está fora da sua missão. Agora, se você tem as suas necessidades básicas supridas e pensa, não, se eu tivesse necessidades básicas supridas ali tranquilamente, mesmo assim, eu poderia trabalhar menos, talvez, mas eu continuaria fazendo. Eu continuaria fazendo. De alguma forma, eu faria o que eu estou fazendo hoje. Esse é o maior indício de que você está cumprindo a sua missão. Agora, aí vem a outra questão. A missão, ela está sempre ligada a servir a humanidade de alguma forma. Não tem como alguém ter uma missão que não esteja ligada a servir a humanidade. A missão, ela obrigatoriamente está, porque é para isso que nós viemos aqui. Ninguém vem aqui para ter alguma missão ligada ao próprio benefício apenas. Senão não teria sentido. Então, a missão, normalmente, ela está ligada realmente a servir a humanidade de alguma forma, seja de que forma for. E às vezes a gente pensa na missão de forma grandiosa, né? A gente fala assim, missão, nossa, o que eu vim fazer nesse mundo? A gente pensa uma coisa espetacular. E aí a gente pensa o seguinte, se a missão, por exemplo, do padeiro, que vem e que trabalha fazendo o pão dele todos os dias ali, e ele trabalha feliz, ele gosta de fazer o pão, é o que ele vai fazer, ele vai todos os dias alegre fazer o pãozinho dele ali, de boa vontade e tranquilo. A missão dele pode realmente ter sido essa. Porque imagine você se todos nascessem para ser o dono da padaria. Quem ia fazer o pão? Então não tem missão menor e missão maior, tem missão. E ainda fazer o pão triste. E ainda é pior. Aí sim, então o que a gente precisa é de padeiro feliz. O padeiro que realmente saiba que a missão dele é fazer o pão. É possível cumprir a minha missão tendo uma profissão que parece estar fora do contexto? Porque às vezes você pensa justamente isso, poxa, eu estou numa profissão que, olha, não tem nada a ver com o que eu queria fazer. Na verdade eu penso, eu queria estar fazendo outra coisa e tal. Vamos parar para pensar. A gente tem um exemplo bom para dar para vocês. É possível cumprir a missão, sim. Por quê? Se você faz alguma coisa, às vezes, dentro do seu, fora da sua profissão, se você tem alguma atividade, às vezes, como hobby, mas você pratica, você faz. Às vezes, a sua missão não está na sua profissão, ela está no seu hobby.
naquele momento. E a gente tem, às vezes, eu tenho um marido que é músico, e ele tem colegas tem um colega, inclusive, que é dentista. E o que ele ama, na verdade, fazer, ele adora música, mas ele faz isso no hobby. Ele não assumiu isso como profissão. É o que ele mais ama fazer. E aí você imagina, talvez ele seja melhor músico do que melhor dentista. Mas ser dentista proporciona ele a possibilidade de ser músico, que às vezes não seria. Ele simplesmente não é que ele deixou. Se ele ficasse só como dentista, provavelmente seria uma pessoa frustrada. Mas ele é dentista e músico. Ele está praticando. E aí eu pergunto a vocês, hoje vocês tiveram um exemplo muito bom com Daniel Kovacic. Ele ilustra imensamente. Vocês acham realmente, Daniel Kovacic é jornalista, comunicador. E aí eu pergunto, depois do que vocês assistiram hoje, da palestra do Daniel Kovacic, vocês acham que a missão dele é ser jornalista? Não é, né? Mas o que acontece? A profissão dele como jornalista proporciona a possibilidade de que ele faça melhor a missão dele. Porque ele não poderia tirar o sustento dele de uma missão com o método Kovacic, que é um método voluntário, gratuito. Então, como ele ia viver do método Kovacic, se ele dependesse do método Kovacic? Não teria como. Então, além da profissão dele como jornalista trazer a possibilidade dele trabalhar com a missão de divulgar melhor, né, fazer todos os documentários que ele faz, falar com propriedade sobre o assunto, além disso, faz com que ele cumpra a real missão dele, que não tem dúvida nenhuma de que o Daniel veio para cumprir essa missão. Depois de tantos anos aí, o método quase se perdendo, ele abraçar essa causa como ele abraçou. E vocês conheceram um pouco dele aqui, a gente está acompanhando um pouco mais a história do Daniel. A gente vê o quanto ele se esforça de viagens, de lugares que ele vai, e que às vezes ele passa aperto assim, de lugar para ficar e tudo mais, para propagar o método Kovacic. Então, ele está sim em outra profissão, mas essa profissão faz com que ele cumpra a missão dele. O que não poderia era ele viver como jornalista, trabalhar para uma mídia completamente contrária. Imagina o Daniel Kovacic trabalhando aí com uma mídia tipo SBT e tal, né? Imagina. Ele teria se distanciado completamente da missão dele. E hoje ele estaria aí, com certeza, uma pessoa frustrada, levando e tocando o seu trabalho. Então, eu acho o Daniel um bom exemplo para a gente dar. Se alinhar com a sua missão, fará você suportar os desafios que surgirão. Isso é se alinhar com a missão. É justamente isso, mais uma vez falando do Daniel, que faz com que ele suporte toda a dificuldade que ele tem. É a missão dele que fala mais alto. E aí eu falo para vocês, o que me faz estar aqui hoje, o que me fez realizar o primeiro encontro, é justamente a consciência da minha missão. É o que me fez ter força para chegar até aqui. Porque senão, eu já falei para vocês, teria N motivos para desistir. Então, isso faz realmente a gente... Aqui é uma coisa interessante. No trabalho como coach de terapeutas, uma das coisas mais interessantes que eu percebo, e isso aí vai ter a ver com o que eu falei antes do superar os desafios, é que quando a gente vai fazer, o que o coach faz, né? A gente potencializa e desenvolve todas as características e habilidades que a pessoa tem para o seu propósito. O coach de terapeutas, então, a gente faz justamente para que o terapeuta consiga trabalhar e se desenvolver dentro da sua profissão. E uma das primeiras perguntas que a gente faz, e uma das primeiras queixas que a pessoa apresenta, normalmente, eu sou terapeuta, mas eu não consigo me firmar na profissão, eu não tenho cliente. Eu tenho lá meu espacinho, mas não vem ninguém. É muito difícil, é muito complicado, e eu não tenho jeito, eu não posso largar o que eu estou fazendo, porque senão eu não vivo disso, então eu acabo trabalhando como secretária, mas na verdade eu queria ser terapeuta, mas o terapeuta não dá. E aí eu
falar para vocês, uma coisa que aconteceu comigo. Eu agora, no próximo ano, completo 20 anos como terapeuta holística, 2017. E eu já passei pelo que todos aqui que são terapeutas ou já passaram, estão passando ou vão passar. Que é justamente isso, você montar o seu espaço com toda aquela expectativa, tudo bonitinho, tudo preparado e tudo, e nada. Aí passa um pouquinho de tempo, nada. E aí pinga um atendimento, e aí pinga outro, e aí nada de novo. E aí você tem que lidar com isso. Quando eu saí de Belo Horizonte e fui para São Lourenço, eu não tinha parente nenhum em São Lourenço, não tinha nenhum conhecimento em São Lourenço, já fazia a terapia das pedras quentes em Belo Horizonte, e cheguei em São Lourenço falando sobre a terapia das pedras quentes como uma extraterrestre, ninguém sabia o que era. E eu fiz justamente isso, eu montei minha salinha bonitinha, tudo arrumadinho, e cadê? Cadê gente para atender? E eu fiquei 1 ano pagando para trabalhar. 1 ano dessa forma. Era aquele atendimento que você fazia e que aí você fazia as coisas, você tinha que ter, você tinha uma sala com aluguel, com todas aquelas despesas e tudo mais, e aí você já fazia aquele cálculo, né? Bom, para pagar isso daqui eu tenho que atender pelo menos X. Aí tal, nem isso às vezes atendi. E aí eu trabalhei 1 ano justamente dessa forma. Mas em que eu focava nessa hora? Eu podia ter, deu 6 meses para que uma coisa, vou fechar essa portinha aqui, porque nada. O que me alimentava o tempo inteiro era justamente a cada atendimento que eu fazia. Na hora que eu estava atendendo, eu estava atendendo. Eu não estava preocupada no que eu estava ganhando, se ia faltar, se ia sobrar, o que era. Eu estava atendendo, eu estava ali. E quando terminava o atendimento, que a pessoa chegou assim e sai assim, aquilo para mim já valeu. Aquilo ali para mim já era valeu. Porque eu estava alinhada com o quê? Com a minha missão. Era justamente fazer isso. E trabalhando dessa forma durante 1 ano, dedicando realmente a esse processo, com todos os desafios, suportando justamente essas carências todas, toda essa escassez, 1 ano depois, eu fui convidada para trabalhar no balneário, no Spa de São Lourenço, e em menos de 2 anos depois, eu estava tendo uma estafa por excesso de atendimento. Eu cheguei a um ponto de não dar conta. Aí eu falava assim, gente, tá bom, peraí, eu pedi, mas... Porque o ritmo era tão intenso, e era tanta gente, e era tanta gente, e era tanta gente, que eu cheguei a ter uma estafa por excesso. Eu não tinha mais tempo para quase nada. Porque aí você imagina isso, você sai de um processo, de uma escassez, e de repente, pá, vem aquele... E aí a gente às vezes não está nem preparado para isso. E o que fez acontecer isso? Foi eu ter atendido durante alguns dias e parar e falar, sabe de uma coisa, eu vou esperar aparecer uma oportunidade melhor para mim. E ficar esperando o convite do balneário? Não. Eu trabalhei esse ano todo dessa forma, desse jeito, me dedicando à minha missão, e por causa disso veio o meu convite para o balneário. Agora, o que eu vejo na maior parte dos terapeutas que a gente faz o coaching é justamente isso. Querem um imediatismo, querem um resultado muito rápido. Acabou de fazer um curso hoje, acha que semana que vem está com a agenda lotada. E não respeita o processo que tem que ser feito. Você tem que plantar. Você tem um tempo do semear, você tem um tempo de ir lá, aquele tempo que a pessoa vai e você atende, ela vai e fala para outra, ela vai e volta, e ela vai e fala para outro. E as pessoas às vezes hoje não querem esperar, elas querem justamente, fiz o curso e amanhã pronto. E não é assim que funciona. Aí o que acontece? Menos de 2 meses depois já está fechando. Já está fechando o espaço porque não tem ninguém. Ah, peraí, insiste um pouquinho mais, faz então alguma outra coisa paralela para que possa te manter ali. Não que você tenha que ficar o tempo todo também pagando para trabalhar, que isso é inviável mesmo. Mas tenha um tempo
alguma outra coisa que te dê um recurso, mas não larga a sua missão. É isso que você gosta de fazer? É aí que você se realiza, se sente bem fazendo aquilo ali? Agora, se você está nessa por dinheiro, aí sai mesmo. Porque não vai ter fruto. Então espera o tempo, espera florescer, espera vir esse tempo mesmo que você vai chegar. Mas você tem que se dedicar para isso, tem que dar um tempo. Espera florescer. E aí eu viro para essas perguntas, normalmente para essas pessoas, e pergunto assim: ah tá, eu tenho uma outra profissão, eu acabo tendo que ser secretária e tudo mais. Aí eu viro para a pessoa e pergunto assim: isso é posicionamento. O que você faz quando você responde, quando a pessoa vira para você e pergunta assim: oi, tudo bem? Como tá? O que você faz? Aí ela vira assim: faz quando eu estou te conhecendo agora. O que você faz? Aí ela vira e responde para mim: eu sou secretária, mas eu gostaria mesmo, assim, eu também trabalho como terapeuta. Agora já errou. Aonde ela errou? O que ela colocou depois do eu sou? A pessoa às vezes não tem noção da gravidade e do peso que vem depois da palavra eu sou. Se quando perguntam para você uma coisa e você responde eu sou secretária e você quer ser terapeuta, o universo vai falar o que para você? Você é secretária. Você vai ser sua vida inteira secretária, porque você falou que você é secretária. A palavra eu sou é a sua presença. É como o universo vai te reconhecer e vai falar assim: é isso que você é. Então a pessoa vira e me responde, ela quer ser terapeuta, mas ela fala: eu sou secretária, mas eu também atendo como terapeuta. Acabou. Agora, se ela muda e fala: eu sou terapeuta, mas estou nesse momento trabalhando como secretária. Então, esse é o primeiro posicionamento que a gente vê que falha nas pessoas. A maior parte das pessoas vai responder justamente isso. Lembra disso, inclusive quando você começar a se depreciar e falar: eu sou ruim, eu sou feia, eu sou gorda, eu sou... Olha o que vem depois do eu sou. Olha o que vem depois do eu sou. Vamos falar agora de competência. A espiritualidade deu para entender que é justamente você se alinhar com a sua missão, o seu propósito de vida. Vamos partir para a competência. Competência é o conjunto de habilidades necessárias desenvolvidas para a realização da sua missão. Então não adianta nada também se você tiver só a sua espiritualidade bem definida. Às vezes a pessoa sabe, ela tem a missão, mas ela não tem o quê? Ela não tem competência para realizar. Porque a competência é o quê? É a parte técnica. É onde você tem que pegar habilidade. É onde você tem que pegar conhecimento para realizar a sua missão. Porque se a pessoa fala: eu sou terapeuta, tá bom, eu quero ser terapeuta, minha missão é terapeuta e tal. E aí? Se ela não tem conhecimento, ela vai chegar, ela vai fazer o quê? Ela precisa investir em conhecimento, em estudo, em cursos, livros, cursos. E aí vem uma outra coisa, inclusive para terapeuta, uma das coisas que mais me aborrece é quando a pessoa fala: por não ser ainda uma profissão muito bem regulamentada, as pessoas às vezes vão para a terapia holística, fazendo cursos livres, pequenininhos e tudo mais, e falam simplesmente assim: é porque é o mais fácil, não precisa estudar muito. Agora imagine, terapeuta holística é uma das profissões que você mais precisa estudar. Você começou, você não para nunca mais. Você começou a estudar, você não para nunca mais. Você tem sempre um curso a mais para fazer, você tem sempre um congresso a mais para ir, você tem sempre um livro a mais para ler. Então, é realmente estudo. E quando você está estudando, enquanto você está fazendo cursos, enquanto você está se aprimorando, o que você está fazendo? Competência. É o que vai te proporcionar a capacidade para você realizar a sua missão. Agora, um grande risco é o que acontece. Competência é essa habilidade, mas ela é representada por qual chakra? O frontal. Aí sim,
ego, que é a parte mental. É ali que a gente vai pegar conhecimento, estudo. Então, é ali no frontal que a gente vai ancorar a conexão da competência. Se falando de chakras, é no chakra cardíaco, espiritualidade. No chakra frontal, a competência, que vai reger justamente parte de estudo e cursos, enfim. Então, pelo chakra frontal. O risco que eu falei é aqui. Competência é igual competição. O grande risco que está acontecendo hoje, principalmente, é isso. As pessoas estão confundindo competência com competição. Principalmente porque as palavras são muito próximas, muito parecidas. A competência está longe da habilidade, né? Essa em palavra, em raiz da palavra. Ela está próxima da competição. E as pessoas acabam caindo justamente na competição. Então elas procuram o quê? Ser melhor que o outro, ao invés de ser melhor, o melhor por ela, o melhor que ela pode ser, é o seu melhor. As pessoas não estão preocupadas em dar o seu melhor, elas estão preocupadas em ser melhor que as outras. E a gente está num sistema de ensino que, inclusive, colabora imensamente para isso. Quantas vezes a gente vê aí e percebe claramente o sistema de ensino que gera e que incita essa competição o tempo todo. Eu vou ser o melhor que você, eu tirei 10, você tirou 7. Né? Então vai gerando essa competição, as pessoas estão crescendo com isso e hoje tem justamente essa preocupação. É a competição ao invés da competência. E quando a gente cai nesse buraco de confundir competência com competição, o que rege a competição? O ego. Então a preocupação maior deixa de ser o que você tem para fazer, para passar a ser melhor que o outro, a se comparar com o que o outro está fazendo, a se achar maior, a se achar melhor, a se achar menos, a se achar mais. E quando a gente fala de ego, agora eu quero fazer um parêntese aqui com vocês, falando justamente sobre a minha experiência com o primeiro encontro. Porque a gente está num momento em que essas informações, todo esse mundo holístico que está se abrindo para a gente, o que ele traz? Ele traz também um certo modismo. Com esse modismo, com essa quantidade de gente falando sobre, então se abriu o quê? Mercado. Então as pessoas começam a encontrar no mundo holístico hoje um mercado. Então vocês não têm noção de como a gente está numa era de muitos pseudo-mestres, pseudo-gurus, muitos proliferando a cada dia. E uma coisa que me chamou muita atenção quando eu fui na UHB a primeira vez foi como é apresentado o professor na UHB. Facilitador. Os professores são chamados de facilitadores. E depois de vir de N cursos que a gente vê, curso com mestre fulano, curso com mestre tal, curso com guru tal, né? A gente vai para um lugar onde se fala, nós temos aqui facilitadores. E aí você entende justamente isso. O que quem se propõe a levar conhecimento é? Nós somos facilitadores, apenas facilitadores. Nós facilitamos o processo, nós orientamos, mas o nosso papel é o de abrir portas. Passar pela porta não é com a gente. Passar pela porta é com cada um. E quando a gente entra numa era em que todo mundo começa a se auto-intitular mestre, eu percebi um risco muito grande. Porque ao fazer, por exemplo, a seleção dos palestrantes aqui, eu tive esse cuidado de me focar não na parte do ego. Eu me foquei no conhecimento que cada um tinha e de bagagem para trazer. Eu não quis muitos, egóicos demais.
Porque o meu objetivo era justamente que vocês estivessem aqui com pessoas que pudessem acontecer o que está acontecendo. Que vocês possam descer aqui depois que a pessoa acabou de fazer a palestra e conversar. E tirar suas dúvidas e ter proximidade. E não aquela estrela que desceu daqui, vem aqui unicamente, fala, e depois sai quase com segurança, para ninguém chegar perto. E quantos a gente está vendo hoje fazendo justamente esse processo? Quem está comandando esses mestres nessa história toda? Um exemplo maior que eu tenho que dar para vocês é que eu já estava com toda a grade de palestrantes já fechada e eu não parava de receber e-mails de outros palestrantes querendo palestrar. Ficava sabendo do evento, a gente divulgou muito, né, na proporção, no lugar que vocês viram, e muitos palestrantes começaram a se oferecer. E me entupiam de vídeos, de currículos, de coisa que eu ficava até desorientada para olhar. E aí, quando eu vi a quantidade de palestrantes que tinha, o que eu pensei? Vamos fazer uma categoria chamada Participantes Master. O que é a categoria Participantes Master? Seria uma categoria especial para participantes que têm uma bagagem de conhecimento maior, que podem enriquecer o network, que podem ajudar vocês e podem compartilhar mais conhecimento. Mas não teria espaço dentro da grade de palestrantes para colocar mais palestras. A gente já estava trabalhando no limite, não tinha como de manhã até hoje para todo mundo só sentado aqui, não almoçar, não tomar um café, não sair para ir ao banheiro, não fazer nada, não tinha condição. Ao fazer essa proposta para todos eles, pergunta se tem alguém no Participantes Master. Não aconteceu. Por que não aconteceu? A maior parte das vezes, eu recebi a resposta assim: imagina, eu faço isso, e estarei em um evento como coadjuvante. E aí você pensa o quê? O que está comandando a missão dessas pessoas? É realmente missão ou é o ego? Outra, se nós tivéssemos aqui palestrantes extremamente egóicos, poderiam virar para vocês e falar assim: eu não me apresento para menos de 300 pessoas. E aí a pergunta é a missão ou não é? Porque a sua missão, quando você apresenta a sua missão, você fala da mesma forma para uma quanto para 1000. E aí eu tenho um marido que é músico, e que eu tenho um exemplo dentro de casa disso, que eu vejo há mais de 20 anos ele tocando e cantando da mesma forma que ele canta para um grupo de 5, 6 pessoas, com a mesma energia, com a mesma vontade, do mesmo jeito que ele canta e que ele toca para 5.000 pessoas. Ele não perde um dedo do gás. E aí eu pergunto para ele: o que te faz fazer isso? Do mesmo jeito. Você canta igualzinho, mesmo se tivesse 10, 20, 30, é o mesmo padrão. Eu já vi isso N vezes, minha vida inteira, ele fazendo isso. E aí quando eu pergunto para ele, ele fala assim: o que te faz fazer isso? Porque eu gosto. Leia-se, é a minha missão. Então, quando é missão, a gente faz independente de qualquer coisa. E falando sobre mestres, se eu posso dar uma dica para vocês, é uma coisa que veio realmente para mim, bem forte, principalmente durante a organização desse evento, não fiquem muito preocupados com essa coisa de mestre. Cuidado, porque você nunca sabe. Todos nós, gente, temos o ego. Todos nós. A gente não tem como aniquilar o ego, porque a gente precisa dele. A gente coloca o ego às vezes como uma coisa extremamente negativa, mas o ego é absolutamente necessário. É necessário o ego, porque é ele que faz a nossa individualidade. É o ego que faz com que a gente não seja também marionete, mas ele precisa estar no lugar dele. O que acontece é que na maior parte das vezes ele domina
a personalidade. E quando ele domina a personalidade, esse é o perigo. Aí mora o perigo. Então hoje, eu posso dizer claramente para vocês que eu chamo de mestres somente os que já venceram a limitação da matéria. Esses a gente pode chamar de mestres. Ô, Viviane, tu fala aí, Maria do João vai tocar hoje, né? Vai! Mas não sei se vocês vão justamente ver a energia dele hoje à noite. Tem show, gente. Depois do jantar tem show. Então foque mais na mensagem do que no mensageiro. Então em todos esses cursos, nesse momento onde essa coisa holística está explodindo aí de informações, você quer ter uma coisa mais certeira? Tira um pouco o foco do mensageiro. Essa coisa de seguir o mestre, né? De ficar... Outra palavra que me incomoda imensamente, não sei quantos seguidores. Não sei quantos seguidores. Então quer dizer que se a pessoa está seguindo alguém e ela estiver naquele momento onde o ego, você nunca sabe onde é que o ego está dominando ali. E você vai seguindo, aí a pessoa vai e pula no buraco, você vai e pula também. Você está seguindo? Se tiver que seguir um mestre, siga o seu mestre interior. É esse mestre interior que você tem que seguir. Então tira o foco do mensageiro, foca na mensagem. É a mensagem que ele traz que importa. O veículo é o veículo, o que importa é o que está dentro. É para onde a gente está indo. A possibilidade da gente se frustrar, ou se decepcionar, ou se desgastar é muito maior do que você colocar uma quantidade de expectativas enorme em pessoas que pode ser que daqui a um ano, quando você for conhecer melhor, você fala, e aí o que você faz? Você joga o bebê junto fora com a água do banho, né? Aquela velha história. Porque aí você frustra tanto com a pessoa, você decepciona tanto com a pessoa, porque você criou uma expectativa tão grande em cima da pessoa, que você vai jogar a mensagem junto. Aqui a pessoa fala, não vale nada. Então, se você focar mais na mensagem do que no mensageiro, a possibilidade de erro é bem menor, tá? E realização. A realização, no final, é fazer acontecer com maestria o propósito da sua alma. Então aqui já está a frase que alinha justamente a espiritualidade, a competência e realização. Por quê? A espiritualidade está ali no propósito da sua alma. A competência está no fazer acontecer. Isso é a realização. Então quando você consegue realizar, você está justamente fazendo acontecer o propósito da sua alma. Essa é a realização, porque também não adianta nada você ter a sua espiritualidade bem definida, você ter o seu processo todo muito dentro ali, a minha missão é essa, você já tem a sua competência, mas e aí, o que te falta? Vamos cair na história da terra, faltou a terra. Como é que você faz acontecer? É garra, é usar a criatividade, né? É ancorar e trazer para cá, porque senão fica muito aqui, né? E não vem. Então, o básico é que vai trazer a realização. De novo, energia da terra. É o básico que vai fazer com que você tenha garra, com que você tenha força, que você não desista diante de todas as dificuldades que surgirem diante dos seus desafios. É ir lá e fazer, apesar de. É fazer apesar de. Ninguém falou que seria fácil, apenas falou que valeria a pena. E a realização é justamente sair da zona de conforto. Porque se você fica, é o que eu acabei de falar para vocês, você precisa sair da zona de conforto. Sair da zona de conforto é justamente enfrentar os desafios. Porque quando a gente está na zona de conforto, está tudo sob controle, está tudo tranquilinho, você não está sendo desafiado a nada. Isso é a zona de conforto, está tudo dominado. E aí você evolui? Não. É quando você sai da zona de conforto, é quando você se propõe ao desafio, você toma o desafio, você vai lá e faz. É aí que você evolui. Porque a gente evolui não é na hora que a gente está no controle, é quando a gente perde o controle. Imagine isso para mim, que sou extremamente perfeccionista, falar uma coisa dessa. De imaginar que é justamente quando eu perco o controle é que eu vou evoluir. E
E é justamente o que eu aprendi com esse evento. Mas a gente quer, eu planejei tudo bonitinho, eu ia fazer assim, ia ter tantas pessoas e tá. Chegou no ponto, gente, já saiu completamente. Aí você entra numa situação de falar assim, olha, vai ser como tem que ser. Perdi o controle, tá? Eu vou fazer, mas eu já não controlo mais o que vem. E com isso está acontecendo o que vocês estão sentindo aqui. Se o sucesso estivesse na zona de conforto, o bicho preguiça seria o rei da selva. Essa vale a pena anotar, fala a verdade. É isso aí. E aí... Mas ficar se a leoa... né? E aí, pronto. Isso aí é verdade. E aí o que me ajuda um pouquinho que, como xamã, meu animal de poder é um tigre, né? Então, pelo menos nesse aspecto, a gente vai buscando para poder fazer. Então, de bicho preguiça, realmente eu não tenho muita coisa, não. Se tivesse, eu já tinha me perdido completamente na história. E aí, nessa trilha de espiritualidade, competência e realização, se a gente for pensar isso e organizar isso de forma muito linear, muito organizada, muito controlezinho, imagina o que eu fiz com a cabeça de quem é organizado agora. Porque eu pergunto para mim, nossa, eu estou alinhando. Então, quando eu alinho, o que eu penso? Né? Tudo organizadinho. Vem isso, depois aquilo e depois aquilo. E aí eu penso que espiritualidade, competência e realização tem que estar alinhadinho, porque eu estou falando de alinhamento. Aí, baseado no que eu falei, entrou uma contradição, porque se eu falei que a espiritualidade está aqui, a competência está aqui e a realização está aqui, então que bagunça é essa? Então eu começo aqui, vou para cá, depois eu volto para cá e desço para cá, né? Que alinhamento é esse? E aí o que eu descobri? Que fazer esse alinhamento é isso aí. Você pegar justamente aqui, fazer aqui e descer aqui, pensando não linearmente, pensando holisticamente. E aí a gente sabe exatamente o que é alinhar espiritualidade, competência e realização. É isso que move. É justamente o símbolo da frequência Fibonacci. É o que faz acontecer. Não é tá. É isso. Parabéns, Liliane. Gratidão. A cada dia recebemos de presente uma nova oportunidade de co-criar nosso futuro. O que fazemos com essa oportunidade é a retribuição a esse presente. Não espere o incentivo de outros. O primeiro a acreditar no seu sonho tem que ser você.